Brasília não para, e o que estamos vendo hoje é um jogo de xadrez brutal. De um lado, o Senado finalmente decidiu acordar e pediu a quebra de sigilo da esposa do ministro Alexandre de Moraes na CPI do crime organizado. Uma afronta direta, mas na política toda ação gera uma reação, ou melhor, uma distração. E se eu te dissesse que para blindar o Supremo Tribunal Federal, a cabeça escolhida para rolar montanha abaixo é a do governador Ibanez Rocha. Hoje eu vou te mostrar como que o escândalo do Master e do BRB não é apenas um rombo financeiro bilionário, é a arma política que pode derrubar o Palácio do Buriti. Eu sou Eric Gustavo, advogado, mestre em ciências jurídico-políticas, doutor pela Universidade de Salamanca na Espanha, pós-doutorando pelos Estados Unidos, e nada disso vai influenciar nas matérias que nós vamos comentar, é apenas para te mostrar que eu tenho um pouquinho de experiência para poder falar para você sobre esses assuntos. Vem comigo. Já vou colocar na tela algo que eu venho falando há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. E agora veio a confirmação de tudo que eu já disse por outro advogado, que é o Jeffrey Chikine, falando com relação a essa questão do Ibanez. Eu já disse, ele não vem sequer candidato a nada. Atenção. Gente, com os meus 14 anos de advocacia criminal, identifico uma estratégia defensiva de longe. E já saquei qual é do STF do Vorcaro. STF e a defesa de Vorcaro já traçaram uma estratégia para blindar os iluministros e blindar Alexandre de Moraes. Eles darão a cabeça do governador do DF, Ibanez Rocha, nessa conta. É exatamente isso. Percebam do depoimento do Vorcaro. Vorcaro já entregou de bandeja a cabeça do governador Ibanez Rocha. Exatamente. Olhem isso. No mesmo depoimento, Daniel Vorcaro disse que conversou sobre a venda do Master ao BRB com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Agora, a questão da dimensão política, o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais. Mais claro do que a neve, né? Quem é Ibanez Rocha? O governador do DF. Lembrem que o BRB é o Banco de Brasília. 80% desse banco é público e todo o escândalo vem com a compra do Banco Master por esse BRB. Este BRB adquiriu 12 bi de títulos podres do Banco Master. Ou seja, quando o Vorcaro diz que o governador do DF, Ibanez, tratou com ele desses negócios, significa que Ibanez teve participação nessas compras fraudulentas. Ibanez, com dinheiro público, adquiriu 12 bi de títulos podres. Mas o depoimento do Vorcaro não parou aí. A delegada que está conduzindo as perguntas realizou perguntas feitas por Dias Toffoli. O que fica muito claro que combinaram perguntas e respostas a blindar Moraes. Está muito claro isso. Olhem só. Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. A gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Sim, por isso que eu perguntei. Mas sim, você está estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso, né, específico do BRB. O senhor conversou com outras autoridades? A questão é essa pergunta que vem agora. Tá? O senhor conversou com outras autoridades públicas, ministros, parlamentares, secretários de Estado,
diretores de órgãos públicos, sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB? Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor das conversas. Além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central, nenhuma. O senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao Banco Central do Brasil em favor do Banco Master? Não. Só faltou perguntar se ele pediu para o Alexandre de Moraes ir até o Banco Central e interceder pelo Banco Master. Só faltou essa pergunta, vejam. Pergunta bem combinadinha, né? Gente, tá muito claro para mim, a estratégia é essa. Para blindar o STF, blindar Moraes, combinaram com Vorcaro que vão dar a cabeça de Ibanez. O jogo ficou muito claro para mim. Perguntas e respostas bem combinadinhas. Vorcaro fez o dever de casa. Gente, o sistema se reajusta. Essa novela tá muito interessante e não vai acabar tão cedo e tão fácil para essa gente. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Lembra que toda a nossa intenção com os comentários das matérias aqui que eu gosto de trazer para vocês é com base na nossa amizade, na nossa companhia e para a gente poder sair da bolha e analisar o contexto geral global. Esses comentários estão lá no Instagram do Jeffrey Chiquini, que é um advogado, vocês devem saber já aí, né, quem ele é. E ele está repostando justamente as perguntas que foram tiradas de sigilo lá da audiência que o Daniel Vorcaro foi ouvido, tá? Agora eu vou trazer uma matéria para a gente fazer esse trabalho de concatenar as informações que nem eu imaginei que um dia eu trouxesse para vocês, que é da UOL. Então tá aqui, ó. Olha só, veja o que a UOL tá falando. E isso vem para mostrar para você que não é mais questão de esquerda, direita, não. Até porque o governador Ibanez Rocha é do Centrão, né, MDB, e olha o escândalo que ele tá metido, e o trem, como diz lá em Minas, só vai piorar, porque olha o escândalo que tá saindo de mídias de esquerda, de direita, de todas as informações possíveis. Banco Master adquiriu terreno por 22 milhões. Está lá no UOL, tá, pessoal? Lá no UOL. 22 milhões. Eu nunca pensei que eu ia passar a notícia do UOL para vocês, mas está aqui, ó. E passou para o BRB por 118 milhões. O Master tentou ressarcir o BRB com um terreno avaliado em um fundo como se valesse 118 milhões. O loteamento, porém, foi adquirido por 22 milhões. O terreno é mais um ativo frágil oferecido pelo Master para compensar um rombo de 12,2 bilhões. A obra citada para justificar a avaliação do terreno em 118 milhões diz que lá haverá 205 lotes para residências unifamiliares, hotel, hípica, clube, área verde e de lazer. O projeto sofreu um revés em 2024, quando fiscais constataram desmatamento ilegal e outras irregulares na propriedade. A empresa responsável pelo empreendimento briga na justiça para reverter o embargo. Em nota, vou botar aqui a foto do cabra, a defesa do Daniel Vorcaro diz que todos os ativos eram periodicamente auditados e precificados conforme metodologias formais de avaliação e de classificação de risco. A PF investiga se houve fraude para viabilizar a compra do Master pelo BRB. Tá lá no UOL, como eu já falei para vocês. Então, corta aqui para mim um pouquinho, deixa eu falar uma coisinha para vocês. O que nós podemos fazer é levar informação para as pessoas. Então, faça a sua parte, curta, comente e compartilhe. Agora, vamos aqui pensar de forma concatenando essas ideias e informações. O sistema, e aí inclui banqueiros, STF, porque está todo mundo envolvido, a mídia, grande mídia, só está batendo no Supremo e nos ministros que saíram da linha por conta que os banqueiros dos bancões tradicionais compraram a briga. E aí, com isso, não se fala mais em lado e viés ideológico. Ou seja, limpar essa questão do Banco Master do Brasil virou prioridade para tudo e todos. Ainda mais depois do rombo bilionário que deixaram aí no FGC, que quem vai pagar mais de 46 bilhões de reais para ressarcir alguns dos prejuízos que o Master causou
será eu e você, porque o Itaú, Caixa Econômica, Santander, os grandes bancões que compõem esse FGC não vão ficar com esse prejuízo, eles vão repassar para a gente, com certeza. Só que aí juntou e uniu todo mundo. Os banqueiros grandões junto com a mídia, e aí descobriu no meio do caminho que tá Toffoli, Alexandre de Moraes e todos eles enrolados e vinculados com esse master até o pescoço. E aí eles começaram a se destacar por fazer condutas que a gente já estava acostumado de ver lá atrás, mas como estava perseguindo Bolsonaro ou a direita, enfim, estava tudo permitido, tudo valia. E eles continuaram, acharam que eram os intocáveis, avocaram para si, Toffoli e o Moraes estão atuando aí nessa questão desse processo do master, de forma, não preciso nem falar como. Eu acredito que, independente deles entregarem a cabeça do Ibanez Rocha, igual estão fazendo, eles serão responsabilizados. E aí aqui não é um ataque à STF, à instituição, não. Aliás, uma proteção à STF. Que ministros que saem das suas condutas paguem. Que ministros que não atuarem de acordo com um juiz deve agir, que saia do Supremo. E eu acho que isso vai acontecer. Acho que primeiro vai sair o Dias Toffoli e depois o Alexandre de Moraes, por mais impossível que isso possa parecer. Assim como eu falei que o Ibanez ia acabar não sendo candidato aqui em Brasília e que poderia ocorrer até sua prisão com esse caso do Banco Master. Eu já tenho dito isso aqui nos nossos outros editoriais. E agora isso vem para confirmar toda a nossa análise política que a gente veio fazendo, concatenando as informações, os veículos de imprensa há muito tempo. Então, tá confirmado. E aí, ó, vamos seguir na concatenação das ideias, tudo que vocês estão vendo, vem aqui agora o Dias Toffoli e retira o sigilo, tá? Ele retirou o sigilo de depoimentos e acareação no caso Master, de alguns, tá? O que que acontece? Eles vão preparando o processo, ele está preparando o inquérito, ele está falando assim, ó, o que que vai poder investigar e o que que não vai, é isso que ele está fazendo. Vai poder investigar isso aqui? Vai. Isso aqui vai tirar sigilo? Vai. Isso não vai. Depois que ele filtrar tudo isso e blindar quem quer que seja, se é que ele quer blindar alguém, aí ele vai pegar e vai falar agora, depois da pressão popular, das mídias e de todo mundo, ele vai pegar e vai mandar para o juiz de primeira instância. Depois que ele preparar tudo. Falar, agora você julga aí, só investigando dessa forma e essas pessoas. É isso que está acontecendo. Vamos ler a matéria aqui do Direito News para vocês, pessoal. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui, ó. Ministro Dias Toffoli, do STF, retirou o sigilo de depoimentos e da acareação realizados no âmbito de investigação que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, Banco de Brasília. O ministro atendeu a um pedido do Banco Central que apontou a necessidade de ter acesso ao depoimento prestado por seu diretor de fiscalização à Polícia Federal, em audiência realizada no STF, em 30 de dezembro do ano passado. Foram divulgados os depoimentos de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que também está enrolado, e Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Já a acareação foi feita entre Costa e Vorcaro e registrou divergência entre as versões. Primeira vez na história que a gente tem uma acareação criminal entre depoimentos distintos nessa fase de inquérito e no STF, né? Então isso é inédito no Brasil. Sem falar que o ministro também determinou que várias provas fossem para o seu gabinete. Enfim, esses rolos vocês já estão carecas de saber. E por falar em careca, nós vamos aqui agora já para a nossa outra notícia, que é aqui do Poder 360. Por falar em careca, os senadores propõem quebra de sigilo de mulher de Moraes. E a quebra do sigilo, que fique claro, ao que eu entendi, posso estar equivocado, é a quebra de sigilo fiscal da Viviane Bassi, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, mas é como cidadã, né? Porque tem um alto indício de coaf, de movimentação financeira totalmente atípica. Não tenho acesso ao pedido, mas eu creio que foi com base nisso. Então, o documento enviado ao presidente da CPI, do crime organizado, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo,
Na justificativa, os senadores afirmaram que o objetivo da quebra de sigilo é identificar nexos financeiros, padrões atípicos de movimentação e possíveis vínculos econômicos relevantes. O requerimento busca identificar a relação entre a atuação de organizações criminosas e a influência da mulher de Moraes enquanto advogada. Eu acho que aqui o foco tem que ser na investigação dos CPF dela e da movimentação financeira atípica. Porque se for investigar com relação enquanto ela é advogada, a OAB também tem que estar no meio e vai ter que acompanhar essa investigação. E eu acho que já tinha que estar fazendo isso também há muito tempo e acompanhando principalmente esses escândalos aí dos ministros, parentes de juízes, desembargadores e todo mundo, que eu já estou cansado de falar aqui, mas vou repetir para vocês que devemos criminalizar este tipo de conduta, tá? E aí eu digo e falo mesmo, já inclusive postei hoje aqui no meu perfil, né? Tá aqui no meu perfil isso. Postei hoje, quem não me segue aí pode seguir, viu, pessoal? Tá lá no meu perfil, motivação de sexta-feira. Olha aí a grande motivação pra gente, ó. Trabalhe em paz, sabendo que parentes de ministros do STF atuam em mais de 1.900 processos nos tribunais superiores. Agora tá explicado, né? Coloquei aqui, ó, esse tá meu Instagram, pessoal, quem quiser seguir aí, pode seguir. Agora está explicado porque não chegam processos para você, advogado e advogada. Sexta-feira parece ser apenas para parentes ou amiguinhos de juiz. Para você, a sexta-feira não existe, né? Um pouquinho de rir para não chorar, literalmente. Será que eu consigo mostrar aqui para vocês o QR Code? Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Aqui. Painel. Criar. Não, acho que eu não vou conseguir não, viu? Também é porque tá com muito zoom, né, gente? Aqui, ó, aqui vai dar. Perfil. Não, não aparece aqui, eu não consigo mostrar para vocês o QR Code. Ah, consigo sim, ó. Hahaha, bora? Quem quiser me seguir, é só colocar aí o QR Code, ó. Maravilha. Pessoal, quero aproveitar e falar para vocês aqui sobre o nosso projeto de lei. Já está escrito, já estou apresentando para alguns senadores. Se você puder ajudar, encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas, para que ele possa chegar aí no seu senador, na sua senadora, em quem você votou, em quem você confiou, que é justamente para criminalizar este tipo de conduta. Vamos criminalizar este tipo de conduta, tá? Juiz, advogado, servidor público, promotor, não pode atuar em processos que estejam sendo envolvidos ali seus parentes de até terceiro grau colateral. Isso já é um artigo do Código de Processo Civil que o Supremo declarou inconstitucional para os ministros do Supremo, o que é um absurdo. Só no Brasil que é aceito a esposa do Toffoli ser advogada da JIF e entrar com um processo pedindo para cancelar uma multa de 10 bilhões, que ela ganha percentual sobre o que ela cancelar, e o ministro dá a canetada cancelando a multa, e aí ele mesmo coloca limpinho no seu bolso milhões e milhões, 500 milhões, por exemplo, de honorários advocatícios da esposa, que vai direto limpinho pro bolso do ministro que está julgando um caso que é casado com ela. Então, isso é um absurdo, é uma afronta aos princípios aí do Brasil, tá? Da nossa Constituição Federal, do nosso Código de Processo Civil, e já que não cumprem, e inclusive juízes, promotores também atuando em caso que tem parente, servidor público atuando em processo administrativo em caso que tem parente. Então, o projeto de lei é abrangente e é para coibir esse tipo de conduta, para tornar crime, para ser uma conduta criminosa, que aí sim nós vamos começar a respeitar o que no mínimo deveria já estar sendo respeitado, para a gente ter um pouquinho de moral, tá? Desculpem o desabafo e as verdades ditas. Eu estou aqui para trazer para vocês as matérias, as informações e comentar o nosso atual cenário jurídico-político do direito e das informações aí que eu gosto de trazer para vocês. Quero agradecer a sua paciência. Senta o dedo aí, curte, comenta, compartilha, já falei. E é isso. Como eu digo sempre, uma ótima sexta-feira e vem comigo. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Me acompanhem para mais.